Uma vez mais, que Deus o abençoe. Você é muito bem-vindo à Capital Brazilian Temple. Como pastor dessa comunidade, eu me sinto feliz por saber que nesta manhã nós decidimos estar na casa de Deus. Enquanto eu estava dirigindo com a minha família para cá, eu vinha pensando e ao mesmo tempo orando sobre a bênção que é estarmos na casa do nosso Deus. Eu muitas vezes aqui da frente fico olhando e eu fico imaginando o que há por detrás do seu rosto, da sua vestimenta, o que há dentro do seu coração. E eu oro, querido, para que a palavra do Senhor te abençoe ricamente. Que ao sairmos daqui, saiamos com senso e com a plena certeza de que fomos abençoados. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 1 e alguns versos do capítulo 2. Eu estou dedicando a você, nesses sábados, uma série que fala sobre reforma educacional. Existem 3 formas na nossa vida de adquirirmos sabedoria, ou pelo menos 3 formas. A primeira delas, por reflexão, que é a mais nobre. A segunda delas, por imitação, que é a mais fácil. E a terceira delas, por experiência, que é a mais amarga. Eu espero que ao longo desses sábados, nós possamos, através da reflexão, através da imitação e da experiência desses indivíduos e da nossa própria experiência, adquirirmos sabedoria para guiarmos a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar e a nossa vida como comunidade de amor e fé, a nossa igreja. Eu quero convidá-lo a ler a Bíblia comigo. A palavra de Deus é o que tem que sustentar a pregação nesta manhã, mas antes, eu gostaria de dar para você um panorama da nossa realidade como sociedade. Nós vivemos em um período sombrio da nossa história. Muitos pais e mães se preocupam e devem se preocupar com a questão das influências na vida dos nossos filhos. Queridos, nós vivemos numa sociedade que cada vez mais mergulha no humanismo, no secularismo e no ateísmo. E essa sociedade mergulhada no humanismo, no secularismo e no ateísmo é uma sociedade cheia de intenções, especialmente para os nossos pequenos. E eu daqui da frente olho as nossas crianças. Hoje eu passei em todas as classes do Ministério Infantil. Eu passei ali na classe onde está a Isabela, ela participou lá, contou um pouco da sua vida, da sua ofertinha que ela trouxe para a igreja. E eu fico olhando essas crianças e imagino que você, pai e mãe, carrega no seu coração preocupações com respeito aos seus filhos. E se você não está preocupado com os seus filhos, agora é eu que fico preocupado com você. Porque vivemos em um momento da história onde os nossos filhos são alvos dessa sociedade humanista, secularizada e ateísta. Acontece, querido, que eu preciso de relembrá-lo algo nesse momento. Jesus em breve virá. E Jesus está chamando pais e mães a treinarem os seus filhos, para que nos momentos finais da história, se levante uma geração de meninos e meninas como um exército, para serem protagonistas nos momentos últimos e finais da história deste mundo. E sabe que o processo de Deus, para levantar uma geração que irá representá-lo fielmente à luz dos eventos finais, esse treinamento começará nos braços das mães.
Pois aquilo que as mães fazem e farão pelos seus filhos será ao longo da vida afirmado e desafiado. E Deus hoje está chamando pais e mães a terem os seus filhos junto deles, para que essas crianças, bem treinadas e educadas, possam desafiar, escute bem, possam desafiar a cultura das casas, das escolas e das igrejas. Eu vou repetir. Deus quer que os seus filhos, os pais e mães, tenham os seus filhos, aqueles que Deus confiou a você, bem ao seu lado, para que você possa, através da educação, ajudá-los a desafiarem a cultura corrente das casas, das escolas e das igrejas. A senhora Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 170, ela diz que o povo de Israel, embora no Egito, não tinha semelhança nenhuma na sua religião para com os egípcios. E eu temo que nesta parte ou nesta frente, nós não estejamos indo muito bem. Porque de certa forma, talvez nós estejamos assistindo tudo aquilo que o Egito moderno está assistindo. Talvez nós estejamos jogando tudo aquilo que o Egito moderno joga, desperdiçando o nosso tempo no lixo e cortando pela raiz a vontade de nos alimentarmos da palavra do Senhor. Talvez estejamos gastando o nosso dinheiro da mesma forma imprudente que o Egito gasta, tentando remediar o vazio da nossa alma com coisas que não podem curar a fome, a sede e a falta de Deus. E dessa forma, querido, nesta manhã, ao olharmos para a Bíblia, que os personagens bíblicos possam se levantar diante de nós e ser para nós um motivo de reflexão, de imitação e a partir das experiências deles, construirmos dentro da nossa casa um plano, uma reforma educacional para colocarmos os nossos filhos bem alinhados com o propósito e com o plano de Deus. Eu queria lembrá-los nesta manhã também, que os nossos filhos não mais brincam e não mais pensam sobre tudo aquilo que foi a infância da geração de muitos de nós. Através de alguns devices, smartphone, videogame, notebook, tablet, nós temos permitido que o inimigo de Deus entre na mente dos nossos filhos. E agora nós, pais, que deveríamos ser os regentes dessa região, notamos e percebemos que os nossos filhos estão se trancando de tal forma no mundo interior deles, que não conseguem mais enxergar os elementos da eternidade. Estão míopes para as coisas de Deus. E que o inimigo de Deus quer nos nossos dias é pegar essas crianças que são puras e tirar a pureza da vida delas precocemente, tirar a humildade e o senso de dependência e colocar dentro do coração delas o amor ao próprio eu e o amor às coisas do mundo, de modo que elas possam rejeitar o plano e o propósito de Deus para os seus filhos nessa última geração. Pais e mães, eu pergunto a vocês em humildade, será que hoje nós não precisamos olhar para a nossa casa, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos e nos decidirmos por rever os nossos valores? Porque Deus, para mim, para você, para o nosso lar, Ele tem um projeto de vida que começa nessa terra e se estende por toda a eternidade. E esse exército a ser formado pelos nossos filhos, eles devem ser formados à luz de uma visão de mundo cristã, adventista do sétimo dia. Pois se lá no passado atormentava Faraó
a ideia de que viria um libertador, atualmente atormenta Satanás a ideia de que através de um movimento remanescente, esse mundo será libertado do seu Egito moderno e espiritual. E queridos, aqueles que não se sujeitarem, se submeterem à vontade, ao plano de Deus para si, para os seus filhos, infelizmente, vão ficar para trás. Não vão ser capazes de ouvir a primeira trombeta soando na breve volta de Cristo Jesus. E agora eu gostaria de ler com você Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15. Livro de Êxodo capítulo 1, verso 15, nós lemos assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Eu vou ler novamente. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Eu não tenho dúvida que Moisés foi um grande homem, o libertador do povo de Israel do Egito. Entrou para os anais da história sagrada como um grande homem, um grande líder. Mas o que muitas vezes passa desapercebido é que antes desse homem entrar para a história, ele passou pelos braços de algumas mulheres que não eram consideradas nos seus dias grandes mulheres aos olhos da sociedade. Querida mãe, possivelmente você também se sinta e se perceba como um alguém não muito valorizada aos olhos da sociedade. Já começa a perceber e a parecer que uma mulher que cuida da sua casa, dos seus filhos, não é muito valorizada quando a gente pergunta para o homem: com que você trabalha? E o homem responde: e você? Eu sou de casa. Que bom que você não trabalha. Já começa o erro. Você sabe que o serviço doméstico, ele nunca tem fim. A man's work from sun to sun, but mother's work is never done. Você sabe, querida mulher, querida esposa, que o teu papel no teu lar, muitas vezes, ele não é notado, inclusive por aqueles que estão dentro de casa. E a história do libertador começa com pessoas que não eram notadas. Aliás, você já ouviu falar sobre Sifrá e Puá? A gente quase não ouve falar sobre elas. Malemar da mãe de Moisés e da irmã de Moisés. Mas nesta manhã, a gente vai ver que através das mãos de 4 mulheres e uma pequena garota, Deus levantou um líder. E através desse homem, a história não do seu povo, mas da humanidade, foi completamente mudada. E por isso nós estamos aqui. A gente percebe na história que Faraó estava incomodado com a possibilidade de um libertador nascer no meio do povo de Israel. Uma vez mais, a senhora Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que Faraó sabia que o libertador iria nascer. E por isso
ele decidiu então colocar uma lei, a qual dizia que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Acontece que mais à frente ele muda. Ele diz agora que os meninos bebês deveriam ser jogados no rio. E ele dá ordem, a gente não sabe por certeza, mas possivelmente, essas duas mulheres, elas eram parteiras dentro de uma comunidade maior de parteiras. E elas dizem algo que é verdade a Faraó. Elas alegam que quando elas chegavam para tentar fazer o parto das mulheres hebreias, as mulheres já tinham dado luz, porque possivelmente não sabiam que Sifrá e Puá iriam contrariar a ordem do rei, e por isso não as chamavam. Mas a Bíblia introduz Sifrá e Puá como duas mulheres tementes a Deus, e por serem tementes a Deus, elas eram abençoadas. E a história diz para nós que elas decidiram não seguir a ordem do rei. Porque essas mulheres, como parteiras, elas tinham a função de fazer com que a mãe e o bebê vivessem. E Faraó está chamando pessoas que lidam com a vida a serem assassinas de bebês. E elas decidiram não mudar a sua postura diante do decreto do rei. Acontece, queridos, que há um fato nessa história que deveria nos chamar a atenção e nós nos perguntarmos sobre Sifrá e Puá. A Bíblia infere que elas não tinham filhos. E eu pergunto a você, por que duas mulheres parteiras decidiram não seguir a ordem de Faraó? É fato que por serem tementes a Deus, elas decidiram não contrariar a lei de Deus. O detalhe é que elas não se eximem do seu trabalho. Ao contrário, elas desafiam o decreto, porque elas continuam trabalhando como parteiras e protegendo e salvando a vida daqueles bebês. Por que duas mulheres, Sifrá e Puá, decidiram ir contra a ordem de Faraó? Obviamente, porque elas eram tementes a Deus. Mas, queridos, essas mulheres não estavam arriscando as suas vidas apenas por temor a Deus. Essas mulheres, no seu coração, no seu íntimo, era permeado por um senso de comunidade. Elas não estavam apenas arriscando a vida por Deus e para Deus, elas estavam arriscando a vida delas pela comunidade a qual elas faziam parte. Elas não se sentiam apenas profissionais da área de saúde. Elas se sentiam pertencentes a um povo, ao povo escolhido de Deus. E por saber que elas eram parte do povo de Deus, elas decidiram arriscar a própria vida por aquelas pessoas. E aqui, querido, vem a primeira parte, o primeiro bloco de mensagem para a nossa igreja, nesta manhã. Embora eu esteja focado na questão da reforma educacional, voltada aos nossos lares, em algum momento você há de concordar comigo que os nossos lares se encontram neste lugar, e aqui neste lugar nós nos tornamos uma família maior, uma comunidade de amor e fé. E Sifrá e Puá tinham tão claro na vida delas a importância dessa comunidade de amor e fé, que elas decidiram morrer por essa comunidade. Meus amados irmãos, eu gostaria de perguntar a você, o que significa para nós vivermos nessa comunidade de amor e fé? Eu acredito que nós precisamos voltar atrás e restabelecermos na nossa vida o que significa vivermos dentro de uma comunidade de amor e fé. Nós precisamos voltar atrás, queridos, e esquecermos algumas coisas que ficaram para trás. Deixa eu falar de uma maneira mais clara, objetiva com você. A igreja, ela é um para-raio de pecadores. A igreja é um para-raio de pecadores. E louvado seja Deus por isso. Porque a preocupação de Deus é com quem precisa mais. E quanto mais dados entregues ao pecado, mais precisamos e carecemos de Deus na nossa vida.
e a igreja tem que ser este para-raio de pecador? É fato que algumas igrejas, se a gente cercá-las, parece um hospício. Se cobrir, parece um circo. Mas, irmãos, a igreja tem que atrair exatamente quem precisa mais. Acontece que alguns de nós, ao longo da nossa caminhada nessa comunidade de amor e fé, temos cometido ou temos vivido algumas experiências amargas. E tudo tem que ver com a maneira como nós nos relacionamos e tratamos as pessoas. E muitas vezes, na boa intenção de cuidarmos das coisas do Senhor, nós passamos por cima dos filhos do Senhor. E não há nada mais desastroso numa comunidade de amor e fé como a igreja, do que alguém querer cuidar das coisas do Senhor, sem estar em comunhão com o Senhor. E vez ou outra, eu ouço histórias que eu me pergunto, o que tinham na cabeça para que deixasse que isso acontecesse? Sabe, queridos, eu tenho aprendido que as nossas boas intenções, ainda que boas, não podem ser razão para as nossas atitudes precipitadas e desenfreadas. E eu queria dizer algo para você que eu tenho dito nas minhas reuniões de anciãos e de comissão, em alguns lares também que eu tenho visitado. Quando nós estamos dentro de uma comunidade de fé e amor, nós precisamos, em primeiro lugar, sempre nos pautarmos pelo certo, pela coisa correta. O nosso Deus, ele não tem pacto nenhum com o mal e com a coisa errada. O nosso Deus nunca errou, nunca precisou de se valer do mal para fazer alguma coisa boa ou correta. E lembrando a você que dois errados nunca fazem um certo. Quando nós estamos nesta comunidade de amor e fé, a primeira coisa que nós temos que nos propor a fazer é fazer a coisa certa. A coisa certa significa fazermos as coisas de acordo com a vontade de Deus. Segundo ponto, nós precisamos de fazer a coisa certa, mas da forma certa. Não basta apenas querer fazer o certo, é preciso fazer da forma certa. E mais, é preciso fazer pelas motivações corretas. E aqui talvez seja o nosso maior desafio, as motivações do nosso coração. Queridos, nós somos chamados a duvidarmos do nosso coração. Nós somos chamados a nos prostrarmos diante de Deus e pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida. Antes de fazermos toda e qualquer coisa, devemos colocar as nossas motivações diante de Deus e perguntar: Senhor, o Senhor me conhece e me sabe. O Senhor sabe se isso que eu estou proposto a fazer, além de ser certo, pela forma certa, eu estou fazendo com a motivação correta? E se nós seguíssemos essas três regras, ou peneirássemos a nossa vida nessas três peneiras, quantas pessoas ainda estariam aqui conosco? Quão mais leve seria a nossa vida dentro da igreja para aqueles que aqui estão? Alguns se sustentam na própria experiência. Não, pastor, pode deixar que isso eu tenho experiência. Meu Deus do céu. Alguns dizem assim, eu tenho 30 anos de experiência em igreja. Irmãos, muitas vezes essa gente que diz que tem 30 anos de experiência, é um de experiência, 29 fazendo as mesmas coisas erradas. Tempo de vida não tem que ver com experiência. Experiência genuína é aquela que vem pela minha reflexão, pela minha imitação aos padrões, às referências corretas, e a capacidade que eu tenho de, ao longo da vida, mudar daquilo que eu era, daquilo que eu fui, daquilo que eu fiz. Mas eu também preciso nesta manhã lembrar aqueles que ainda carregam fardos e pesos na vida devido a coisas que aconteceram no passado. Se você está me assistindo nesta manhã, querido, e está assistindo com saudade desta igreja, com boas lembranças desta igreja,
mas que não está nesta igreja por alguma coisa que lhe aconteceu, eu quero falar exatamente a você. E se existe alguém nesta manhã, nesta igreja, nessa comunidade, que está aqui dentro, mas com o coração dividido, ou na incapacidade de sentar em qualquer banco, eu quero falar também a você. Certa vez, 2 monges estavam à beira de um rio, pronto para atravessá-lo. Só que naquele dia as águas eram muito revoltas e turbulentas, o rio estava bem agitado. E chegou uma mulher frágil, pequena. E um dos monges percebeu que ela estava receosa de atravessar por conta própria. Então ele se abaixou e pegou aquela mulher pelos braços, colocou nas suas costas e atravessou, carregando essa mulher até a outra margem do rio. E quando ele a soltou, o outro monge, seu amigo, disse: você fez errado. Porque de acordo às nossas regras de monge, você não pode tocar em mulher, muito menos carregá-la. E aquele monge simplesmente ouviu e seguiu o seu caminho. 2 horas depois, aquele monge disse para o seu amigo: você fez errado. Você não podia carregar aquela mulher. Nossa regra diz que homens não tocam em mulher, muito menos carregá-las. 3 dias depois, você fez errado. Você não poderia carregá-la. E agora o monge respondeu, naquela sua forma tranquila e serena: a bem da verdade, quem está carregando a mulher agora é você. Eu já soltei há 3 dias atrás, mas faz 3 dias que ela ainda é carregada na sua mente. Querido, solte os fardos. Solte o peso das histórias mal resolvidas. Abandona o passado. Veja, eu sei que é quase impossível esquecer aquilo que fizeram com você. Mas o segredo da vida não é a gente simplesmente tentar esquecer, mas é pegar o que fizeram com você e o que você pode fazer com isso para a honra e glória de Deus, para o enlevo da sua vida. O Holocausto revelou que no meio daquele inferno era possível você se tornar um porco ou um santo. Se você não pôde escolher aquilo que fizeram com você, escolha o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Solte o peso, abandona o fardo, deixa a mulher para trás. Venha para a igreja, querido. E eu queria nesta manhã relembrar através da vida de Sifrá e Puá, que nós somos convidados, queridos, hoje, a renovarmos o nosso voto com essa comunidade de fé e amor. Precisamos de ressignificar o que essa comunidade de fé e amor significa na nossa vida. Essa comunidade de fé e amor deve ser parte do todo da nossa vida. Queridos, eu gostaria de nesta manhã dizer a você que nós não fomos chamados para matar ninguém dentro dessa comunidade. Nós somos chamados a morrer por essa comunidade, inclusive o meu próprio eu. Nem sempre no mundo existe um lado certo e um lado errado. Muitas vezes existem 2 lados certos, mas que pensam de forma bem diferente. E às vezes existem 2 lados completamente errados. Mas no meio disso tudo, existe toda uma família, toda uma congregação. Ah, pastor, mas lá na igreja tem gente que não presta. Ok, então para de ir na academia porque lá tem gordinho. É lógico que aqui tem gente que não presta. Mas eu queria dar um recado também para você que é esse tal que não presta. Caloteiro, fofoqueiro, sai com todo tipo de mulher. Queridos, sabe que Jesus nos aceita como nós somos, desse jeito que você, e se você fosse pior, Ele te aceitaria. Mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Se você é um caloteiro, se você não honra a sua palavra, se você é fofoqueira, se você anda com todo tipo de mulher, se você não honra a sua palavra, querido, Deus te aceita desse jeito como você é, mas Ele se recusa a deixá-lo assim. O plano dele é que você saia dessa condição, abandone a sua cultura e receba uma nova vida em Cristo Jesus. E Sifrá e Puá
decidiram que morreriam pela sua comunidade de amor e fé. E eu quero convidar você, a nossa reforma educacional, pensando aqui na nossa igreja, nós precisamos de voltar atrás e lutarmos para mudarmos o status de pessoas em desconhecidas para irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mudarmos o status de pessoas inimigas para pessoas amigas em Cristo Jesus. Voltarmos a darmos a vida por essa comunidade de amor e fé, a nossa igreja. Agora a gente vai para uma outra mulher. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, califatou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Queridos, essa mulher, ela não aparece nesse momento nem com seu nome na Bíblia. E a história diz para nós que ela deu à luz a um menino. E esse menino era um bebezinho. E ela decidiu por esconder esse bebezinho, mas com 3 meses, ela decidiu fazer o quê? Um cesto e passar o quê? Betume. Você conhece alguma outra história de alguma coisa na Bíblia que foi feito em forma de um cesto e foi passado betume? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 14. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 14. Diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. A palavra arca que Moisés usa para descrever essa arca, a arca do Noé, é a palavra tebá, que é exatamente a mesma palavra que Moisés usa para escrever da sua história entrando num cestinho, tebá. Para salvar o mundo, uma grande tebá, uma arca. Para libertar um povo, uma pequena tebá, uma arca. Uma clara ligação entre 2 histórias, mostrando que aquele cestinho não era simplesmente um meio para esconder ou para dispensar um bebê. Quer saber o que mais? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pense comigo. O que você acha de uma mãe que decide colocar o seu bebê dentro de um cesto e soltá-lo às águas? Existe apenas 2 opções para essa mãe. Ou ela está em desespero, delirando por não conseguir mais cuidar do seu bebê. Ou ela está elaborando o mais arrojado e divino plano para salvar o seu filho. E eu te pergunto, qual você acha que é? Uma mãe em desespero, em delírio por não mais conseguir cuidar do seu bebê? Ou uma mãe que está trabalhando no mais arrojado e divino plano para salvar o seu bebê? Queridos, é óbvio que essa mulher, que Joquebede, ela estava lutando para salvar o seu bebê. A senhora Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz claramente: as orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho ao cuidado de Deus. E anjos invisíveis pairavam por sobre o seu humilde lugar de descanso. Os anjos encaminharam a filha de Faraó para ali. A palavra do Senhor nos diz que Joquebede era uma mulher de oração.
E queridos, mães, olhe para mim, por favor. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Uma mãe de oração é uma mãe de profundas convicções. Uma mãe que mergulha em oração pelos seus filhos, ela sai da oração cheia de uma perspectiva clara do que Deus quer para os seus filhos. A Joquebede sabia que um libertador estava a caminho. Ela sabia que o seu menino poderia ser o libertador. E essa mãe que estava em íntima conexão com Deus, veja, ela estava em íntima conexão com cada sorriso que vinha do bebê Moisés. Mas ela estava em íntima conexão com Deus. E através dos anjos. Porque mãe, quando você ora pelo seu filho, Deus envia anjos para cuidar dos seus pequenos. E Deus instruiu Joquebede a fazer um cesto, colocar o seu bebê e lançá-lo nas águas do Nilo. Uma mãe de oração é uma mãe de profundas convicções. Ela sabe que existe poder no céu para cuidar dos seus filhos. Agora, mãe, o quão ocupada você está? O quão ocupada você está, mãe, para orar pelos seus filhos? Porque Deus nos assegura que as nossas orações serão respondidas. Existem anjos trabalhando com cada mãe no cuidado dos seus filhos, mas mãe, o quão ocupada você está para orar pelos seus filhos? Queridas mães, existe muita coisa tentando capturar a sua atenção e o seu tempo. Existe muita gente querendo, mãe, a sua vida. E se você, mãe, não orar pelos seus filhos, quem vai fazer esse nobre papel e cumprir essa nobre missão de orar pelos seus? Queridas mães, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, orem pelos seus filhos. Mergulhem em oração na presença de Deus por cada uma dessas crianças que Deus colocou aos cuidados de vocês. Porque enquanto nós estamos apenas educando os nossos filhos, nós estamos apenas educando os nossos filhos, mas enquanto nós estamos orando pelos nossos filhos, Deus está trabalhando pelo seu filho. E queridos, quando Deus trabalha na vida dos nossos filhos, a perspectiva de vida deles é uma outra diferente. Querida mãe, quando os nossos filhos sabem que as suas mães são mulheres de oração, a postura deles diante da vida, do mundo, é uma outra diferente. A influência de uma mãe de oração atua de forma consciente e de forma inconsciente na vida dos seus filhos. E eu fico olhando todas essas crianças aqui, queridos, uma mais linda que a outra. E Deus, quando colocou esses filhos e filhas nos seus colos, queridas mães, Deus te chamou para a mais nobre missão da face da terra. E alguns reclamam que o mundo está diferente, que a igreja está diferente, que as escolas não são mais as mesmas. E eu pergunto, você acha que uma sociedade pode permanecer em pé sem mães que sejam íntimas de Deus e que estejam mais apegadas aos seus prazeres do que mais ligadas e compenetradas em cumprir os princípios espirituais de educação na vida dos nossos filhos? Mães, vocês são pilares centrais na vida dos filhos de vocês. E talvez eu esteja falando com uma ou com outra mãe aqui, que não tem um sacerdote em casa, que o pai anda por caminhos de negligência no cuidado dos filhos, mães que se tornaram, por razões que só a vida e você entende, mães
e paz. E eu tenho um conselho para você que vem de Pedro na sua carta. Faça como Sara. Seja obediente aos preceitos de Deus, sem temor. Se te falta o teu colaborador, o teu provedor, o teu sacerdote, seja você mãe. E eu pergunto, querida mãe, com todo carinho e respeito a você, como está o altar de Deus na sua casa? Você, querida mãe, tem ensinado seus filhos o valor e a importância do serviço doméstico? Você, querida mãe, tem ensinado ao seu filho o valor do serviço desinteressado a outros e à casa de Deus? Queridos, antes de Deus levantar uma geração, Deus está procurando por mães. Mães que submetam a própria vida à missão, ao valor e ao ideal de cuidar dos seus filhos. E educá-los no assim, diz o Senhor. Queridos, a Bíblia nos apresenta uma outra mulher. E a partir do verso 4, nós lemos assim: Armando o menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse uma irmã da filha de Faraó: Queres que vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Eu gostaria de falar da pequena Miriam. Os scholars concordam que possivelmente ela tinha 7 anos de idade. Laura, vem aqui por favor, querida. Apenas para você visualizar e materializar o que é uma menina de 7 anos de idade. Pode sentar, linda. Deus te abençoe. 7 anos de idade. Uma menina de 7 anos de idade. Uma embaixadora do reino dos céus. Na presença da mulher mais poderosa da nação. O que você espera de uma menina de 7 anos de idade na presença da mulher mais poderosa do império mais poderoso da terra? Acontece que existe alguma coisa acontecendo ali. Porque a futura líder de Israel, a primeira profetisa da Bíblia, está intermediando junto da mulher mais poderosa da terra. Uma menina de 7 anos. Quando eu chamei aqui a Lauren, eu me lembrei de uma história que passou com ela. Durante os nossos 4 anos e meio de estudantes na Embros, irmãos, nós limpávamos casas. Essa era a nossa rotina, limpar casa e estudar, limpar casa e estudar. Mas de vez em quando mudava. Era estudar e limpar a casa, estudar e limpar a casa. A gente ia alternando. E algumas vezes, ou melhor, por muitas vezes, os nossos filhos estiveram conosco. Eu louvo a Deus por isso. Que bênção os nossos filhos logo cedo verem e saberem que dinheiro não cai de árvore e não vem fácil. Nunca os levamos com dó, jamais. Sempre os levamos na certeza de que eles estavam vendo uma coisa nobre, um pai e uma mãe trabalhando, servindo a todo tipo de gente da melhor maneira possível. Só que nós dávamos algumas orientações. Não faça isso, não faça aquilo, se comporte assim, desse jeito. Eu me lembro que uma vez nós iríamos limpar uma casa linda, na frente do Lake Michigan, bem na frente. 4 níveis a casa, toda trabalhada em madeira e vida. A dona da casa, uma advogada, muito rica, uma pessoa importante, mas muito querida.
E nós dissemos, olha, ela está trabalhando na casa. Então, se vocês vê-la, simplesmente digam um oi, tá bom, porque ela está trabalhando e ela não pode parar. E quando nós chegamos com as crianças pelo elevador da casa e entramos na sala principal, os meus filhos foram na nossa frente e nisso a mulher, a dona da casa, a Amy, apareceu alta, cabelos loiros, olhos verdes bem profundo no seu olhar, olhou para as nossas crianças e cumprimentou. Bom dia! Good morning, guys! E a Lauren olhou para ela e falou assim, sua casa parece um palácio. E a mulher se desmontou no chão e veio ao encontro dela. Aquela menininha, a Miriam, 7 anos de idade, intermediando acesso do libertador na casa daquele que deveria libertar o povo de Deus. Queridos, apenas outras 2 possibilidades para essa menina. Ou ela foi muito bem treinada, muito bem instruída, muito bem orientada, ou ela tinha uma profunda dependência de Deus. E sabia naquele momento que através de Deus ela poderia dar cabo ao plano de salvação para aquele povo. E eu acho que os nossos filhos podem aprender dessas 2 escolas. Mães, instruam os seus filhos. Mães, converse com os seus filhos. Jogue o celular, jogue o tablet, jogue o notebook. Olhe para os seus filhos. Eu não escrevi isso no meu sermão, quero abrir um parênteses aqui. No Natal de 2013, eu comprei um livro para mim e outro para o meu pai, chamado Foco, do Daniel Goleman, que foi o pai fundador da inteligência emocional. Nome do livro Foco. E ele fala algo interessantíssimo, ele fala assim, que o primeiro sentimento a ser cultivado no coração dos nossos filhos não é o sentimento do amor. Não é. Não pense que você tem que cultivar o sentimento do amor no seu filho. Você tem que cultivar o sentimento da confiança. Porque se o teu filho não confia em você, ele jamais vai aceitar e acreditar no seu amor. E crianças que desde cedo crescem em confiança, elas são capazes de tudo nessa vida, para o bem ou para o mal. E sabe o que ele diz? Que o primeiro elo de confiança acontece na vida quando a criança é amamentada. Enquanto a criança está no colo da mãe, via de regra, os olhos da criança, do bebê, procuram os olhos da mãe. E à medida que a mãe olha e se comunica com os filhos através dos seus olhos, aquela criança está entendendo que vale a pena confiar naquela mulher. E aí então ele está preparado para amá-la. Querida mãe, faça o seu filho confiar em quem é você. Mas que ele olhar a você, ele possa ver a imagem de uma mãe conectada com Deus, intrépida nos seus valores. E a Miriam, de um outro lado, ensina-nos sobre dependência de Deus. Queridos, os nossos filhos precisam aprender a depender de Deus. A confiar que o Pai do céu é o líder maior da nossa vida. E a última mulher dessa história, a rainha. Aquela mulher, queridos, ela foi um instrumento de Deus. Os anjos encaminharam a filha de Faraó para ali. Sua curiosidade foi provocada pela pequena cesta, e ao olhar para a linda criança que dentro estava, leu a história num glimpse, num relance. Sabe que as primeiras armas que Deus usou contra o Egito foram as lágrimas de um bebê. Deus usou as lágrimas de um bebê para controlar o coração da mulher mais poderosa do Egito. Mas essa mulher, a gente pode chamá-la de corajosa. Mãe, você é alguém que tem que trazer para o seio do teu coração a capacidade da coragem. Essa mulher era uma mulher de afeição. Mãe, coloque afeição no jeito que você fala, olha para os seus filhos. Por favor, pai e mãe, e eu me incluo a minha esposa.
não podemos gritar com os nossos filhos. Os gritos que nós damos ecoam por toda a vida no mundo interno dos nossos filhos. Sejamos afetuosos, corajosos. E essa mulher nos mostra, querido, que quando ela percebeu o que estava acontecendo ali, ela poderia ir contra o decreto do seu próprio pai. Uma mulher de coragem, que nesse momento decidiu não negociar o valor da vida. Querida mãe, não negocie o valor da vida. A gente vive numa sociedade onde a vida está cada vez mais banalizada. Eu não vou falar sobre isso nesse momento, pelo menos a fundo, mas queridos, aborto, o tal chamado direito à maternidade, não é algo aprovado por Deus. Ponto final, e a gente volta nisso no futuro. Essa mulher nos mostra que mesmo aqueles que não são tementes a Deus, podem preservar a vida dos filhos de Deus, seja qual for a situação. Eu quero terminar lendo para você o que a senhora Ellen White diz no Patriarcas e Profetas, na página 171. Deus tinha ouvido as orações da mãe, fora recompensada a sua fé. Com profunda gratidão foi que ela deu início à sua tarefa. Agora sem perigos e feliz. Fielmente aproveitou a oportunidade para educar seu filho para Deus. Confiava em que ele fora preservado para alguma grande obra. Pais e mães, nesta manhã no nosso meio existem aqui engenheiros, médicos, educadores, professores de linha de frente. Existe nessa manhã pastores, nutricionistas, gente que Deus está preservando a vida para que sejam parte do exército de Deus. Gente que no desfecho, no último momento da história, vão se levantar diante dessa sociedade, com brilho nos olhos, firmeza na voz, os pés calçados na palavra de Deus, e vão se colocar contra tudo e todos, a fim de honrar o Senhor dos exércitos, e guiar nós, povo remanescente desta terra, para um outro futuro. Deus colocou, queridos pais e mães, ao lado de vocês, crianças, que se você, como Miriam, como Joquebede, entender que a educação, que a tua missão, que a tua tarefa é tomar esses filhos, colocar ao teu lado e guiá-los junto de Jesus dia e noite, se preparem. Vocês serão surpreendidos pelo que Deus é capaz de fazer na vida deles. O que nós não podemos, queridos, é continuar a enviar os nossos filhos a estudarem com Faraó e ficarmos surpresos quando eles voltarem como egípcios. Deus está chamando você, mãe, em nome de Jesus, a entender que essas vidas que estão aqui estão sendo preservadas, para que essas crianças e jovens sejam o instrumento que Deus irá utilizar na breve volta de Cristo Jesus. Tudo isso a tornava mais diligente e cuidadosa em sua instrução do que na dos demais filhos. Esforçou-se por embeber seu espírito com o temor de Deus e com o amor à verdade e à justiça. E fervorosamente orava para que ele pudesse preservar-se de toda influência corruptora. Pais e mães, as suas orações farão o que as suas palavras não poderão fazer. Chega uma hora que a gente já não tem mais o que falar. Chega uma hora que a gente não tem mais nem a liberdade de falar. Mas Deus sempre estará acessível ao espaço do seu joelho ao chão. Mãe,
ore pelo seu filho. Mas ore com fervor. Derrame a vida do seu filho e da sua filha nas mãos de Deus. Não há promessa de que eles serão ricos, bonitos, famosos, os melhores da sociedade, mas há uma promessa de que Deus enviará os anjos sobre eles. Porque na história tem anjo com Joquebede, tem anjo com Miriam, tem anjo com as damas do rei, tem anjo com as damas de Faraó, tem anjo com a filha de Faraó, tem anjo com os anciãos, tem anjo com Moisés. A oração é a chave na sua mão, que abre os celeiros dos céus, e Deus está esperando para dizer para os anjos: vai lá, atende a oração daquela mãe. E queridos, não há outro trabalho que possa se igualar a este. Em parte muito grande, a mãe tem nas mãos o destino dos seus filhos. Ela trata com mentes e caracteres em desenvolvimento, trabalhando não somente para o tempo, mas para a eternidade. Está a semear sementes que brotarão e frutificarão, quer para o bem, quer para o mal. Ela não tem a desenhar formas de beleza na tela, ou esculpi-las no mármore, mas imprimir na alma humana a imagem do divino. E finalmente, especialmente durante os primeiros anos, recai sobre ela a responsabilidade de formar o caráter de seus filhos. As impressões então produzidas na mente destes, em desenvolvimento, permanecerão com eles por toda a vida. Veja o que eu vou lhe dizer agora. Eu não tenho que pedir desculpas por pregar a verdade. Você não é obrigado a concordar com a verdade, o que não deixa a verdade de ser verdade. Mas eu também, querido, respeito que alguns de nós vivemos numa situação diferente uns dos outros. Que na nossa caminhada nós estamos em níveis diferentes, dando passos diferentes, a nossa estrutura de vida é diferente. Mas sabe, o que a gente não pode é olhar para isso, ir embora por aquela porta e continuar a vida do mesmo jeito. Tudo bem que nem sempre a gente vai conseguir viver o ideal, mas a gente não pode covardemente se acomodar ao real. E nessa manhã, talvez algumas mães estão se perguntando: mas o que eu posso fazer para mudar a minha vida, do meu lar, dos meus filhos? A senhora Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, diz assim: comece pela luz que você tem. Comece pela luz que você tem. E hoje, querido, a luz da sua vida mãe é a oração. Quer saber como você pode começar a mudar a sua casa? Mãe, comece orando. Se você, mãe, tem junto com você o seu esposo, eu entendo que seria papel dele chamar você mãe pela noite, pegá-la depois do seu cansaço, que as suas forças já se foram, e trazê-la para junto da cama de vocês e orarem juntos pelos filhos. Eu entendo que seria papel dos pais, antes de dormirem, visitarem a cama dos nossos filhos, e ali olharmos para essas crianças no sono deles, naquele suspirar de criança que está cansado depois de um dia, e gastarmos tempo olhando para os nossos filhos em amor e orarmos por eles. Mas se te falta o marido, se te falta esse pai sacerdote, vá você, mãe. Comece o seu dia em oração pelos seus filhos. Termine o seu dia em oração pelos seus filhos. Eu tenho aqui um apelo para as mães. Querida mãe, Deus te convida hoje a levantar na sua casa um altar de oração e entrega pelos seus filhos. Clame ao Senhor. Ore fervorosamente por esses filhos. Entregue-os nas mãos de Deus. Peça para que os anjos os acompanhem. Eu tenho aqui um segundo apelo agora para todos nós. É momento de nós voltarmos a fazer essa comunidade de amor e fé
tudo para a nossa vida. Precisamos primeiro alimentar os da nossa casa. Irmãos, nós não casamos para sermos felizes. Infeliz e frustrado é aquele que casou para ser feliz. Pastor, desculpa entrar numa área que é sua. Nós nos casamos para fazermos e trabalharmos o meu esposo e a minha esposa salvos em Cristo Jesus. Nós estamos casados para cooperarmos com a salvação um do outro. Nosso primeiro dever é nutrir a nossa casa. Mas uma vez que a nossa casa está nutrida, é momento de nós chegarmos a essa casa e fazermos essa comunidade de amor e fé, tudo na nossa vida. Querido Deus, bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor do Universo, eu gostaria de pedir ao Senhor que essas mães caiam, querido Deus, de joelhos pelos seus filhos. Caiam de joelhos por elas mesmas. Se derramem diante do Senhor. E que elas não estejam indo ao encontro dos seus filhos, sem antes ter um encontro contigo. E que elas nunca venham descansar à noite, sem antes, querido Deus, terem encontrado descanso no Senhor. Repousa no ombro dessas mães um fardo pesado. E eu imagino que existam corações de mães aqui que estão, querido Deus, apertados, comprimidos, secos pela preocupação dos filhos. Porque a gente cria os nossos filhos e logo mais os nossos filhos se escapam das nossas mãos. Mas Deus, por favor, que essas mães se convertam em oração. E a essa comunidade de amor e fé, querido Deus, por favor, que os nossos pesos, os nossos fardos, as nossas histórias sejam enterradas e sepultadas num outro lugar. O Senhor não nos chamou a sermos perfeitos. O Senhor nos chamou a ser santos. E santo é quem experimenta a bondade do Senhor. E que possamos ser bondosos no nosso tratamento, cortês na nossa resposta, prudente nas nossas ações, e entendermos, querido Deus, que embora a salvação seja pessoal, ela não é individual. Porque lá no céu, o que o Senhor nos revela através da Bíblia é uma multidão, a comunidade maior de amor e fé. Nos abençoe. Converta a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de sábado para você com a bênção de Deus. Eu vou estar ali à porta, me despedindo de cada um. Peço gentilmente que saímos ordenadamente pelos últimos bancos e até o próximo sábado. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino Fé dos nossos pais. Pode ir. Ao coração quando nos lembra.
nossos pais, inspira nossos irmãos.